As crianças poderiam vir aqui à frente. Peço que as crianças fiquem na minha frente, por favor. Não dos lados, não atrás, mas aqui na minha frente. Só para a gente ter um pouco mais de controle. Cuidado com os fios e os cabos também. Crianças, algum de vocês aqui já ganhou um troféu ou uma medalha? Já? E o que vocês fizeram com esse troféu, essa medalha? De jogar futebol. Onde que está esse troféu? Está na sua casa e você coloca ele em algum lugar? Só um minutinho. Agora não, assim. Você coloca onde? Em cima da prateleira, você deixa ele exposto lá para as pessoas verem, né? Fica na minha frente aqui, por favor. Obrigado. Tem que ficar quietinho aqui, senão vai ter que sentar no banco. Então, às vezes nós ganhamos alguns troféus, nós ganhamos algumas medalhas por algumas coisas que nós fazemos. E nós pegamos isso e colocamos exposto isso em lugar alto, em algum lugar, para as pessoas verem esses troféus e verem o que a gente fez, né? E aí a gente conta para eles, olha o troféu, eu fiz isso e isso, e eu ganhei esse troféu por causa dessas coisas. E você relata para as pessoas o porquê que você ganhou isso, né? E você exibe esse troféu. Bom, na Bíblia diz que nós somos troféus da graça de Deus. Que Deus nos salva, Ele nos tira do nosso pecado, e então Ele nos expõe como troféus dele para demonstrar o que ele fez em nossas vidas. Sabiam disso? Então, isso significa que nós deveríamos viver de tal forma que as pessoas olhem para nós, vejam a maneira que nós vivemos, a maneira que a gente fala com os nossos pais, como a gente sempre obedece os nossos pais, né? E eles deveriam olhar para nós e ver que Deus transformou a nossa vida. E que a razão pela qual nós agimos da forma que nós agimos é porque Deus nos transformou. Então, pensem nisso um pouquinho, tá bom? Nesse sermão, a gente vai ver como que Deus fez isso com Neemias e como que Ele faz isso conosco até hoje, tá bom? Eu vou orar e aí vocês podem se assentar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado que o Senhor nos abençoa para que sejamos bênção. Peço que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos no capítulo 6 de Neemias. Nós seguimos com a nossa série no livro de Neemias. Nós estamos praticamente na metade do livro. O livro possui 13 capítulos. E parece que as coisas estão piorando. Parece que Neemias enfrenta oposição atrás de oposição. Isso tem uma pequena pausa, mas depois volta novamente. E nós vamos ver que é a terceira vez em que Neemias vai enfrentar muita oposição. Antes da gente ler o nosso texto, eu só queria ler um conto de Luiz Fernando Veríssimo, que acho que explica um pouquinho o que está acontecendo aqui. Ele é modificado para a nossa audiência. Ele se chama Um Homem Trocado. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira, sorrindo. Eu estava com medo dessa operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais. Ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que essa não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram o vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara, seu nome não apareceu na lista.
Há anos que a minha conta de telefone vem com cifras incríveis. No mês passado tive que pagar mais de R$ 3.000. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu nem tenho telefone. Lhe conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano, várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve e louca alegria quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foram engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem... A enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Ela perguntou, hesitante. É. A operação era para tirar o apêndice. Não era para amputar a mão? Bom, esse é só um conto, mas às vezes parece que nós temos dias em que tudo começa mal e só vai piorando. Começa mal e só vai piorando. E não tem, de fato, não há nada tão ruim que não possa piorar. E parece que isso que está acontecendo com Neemias e com o povo de Israel aqui. Eles começam a construção do templo, dos muros, e imediatamente Sanbalat e Tobias já começam a se levantar contra eles. Eles ficam sobremodo irados, nós vimos isso no capítulo 4, e planejam então um ataque surpresa, querendo até matar aquelas pessoas. Depois parece que isso acaba, parece que está tudo bem, mas logo no capítulo 5, então, eles enfrentam oposição interna. Internamente, judeus estão oprimindo judeus e eles estão guerreando com eles mesmos. E aí, uma vez que Neemias soluciona isso, nós pensamos, agora as coisas vão ocorrer bem. Mas nós veremos agora no capítulo 6 que ele ainda enfrenta oposição agora externa e interna. As duas coisas se juntam e parece que a oposição está no ápice agora e Neemias tem que lidar com essa situação. Então vamos ler, meus irmãos, Neemias capítulo 6, dos versículos 1 a 16. Tendo ouvido Sanbalat, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalat o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalat, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 50
42 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos que o Senhor esteja aqui presente conosco agora, que o Senhor nos alimente com a Tua palavra, que o Senhor faça com que nós amemos mais o Senhor, amemos mais a Tua palavra e saiamos daqui de forma diferente, animados para vivermos fielmente, mesmo frente à oposição. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já vimos então no capítulo 4 e 5 várias oposições, várias pessoas, oposições diferentes a Neemias e a construção dos muros. Nós já falamos lá no começo, no capítulo 1, se vocês lembrem bem, que o fundamento, que uma das maneiras de entendermos, ou a principal maneira de entendermos Neemias e o que está por detrás de Neemias, é que ele é um homem que está no centro dos propósitos de Deus. Ele é um homem fiel às Escrituras, ele conhece a palavra de Deus e ele é um homem que constantemente está em oração, que está buscando Deus em oração, buscando a vontade de Deus para a vida dele. E nós veremos nesse capítulo também como nós deveríamos atuar frente à oposição, que é conhecendo a palavra de Deus e tendo intimidade com Deus em oração. E no final nós veremos por que Neemias está enfrentando tanta oposição. Bom, nos primeiros 4 versículos, nós temos uma intriga, ou uma cilada, uma trama. Né? Os opositores, Tobias, Sambalate e Gesem, agora estão buscando tramar alguma coisa contra Neemias, e eles então enviam cartas a ele para eles conversarem e se encontrarem em ONU. Os opressores de Neemias e de Israel, agora Sambalate, Tobias e Gesem. Gesem é a primeira vez que ele aparece aqui, o nome dele, mas ele já tinha sido referenciado anteriormente como os arábios que estavam ali também se encontrando com Sambalate e Tobias. Se vocês se lembram, Sambalate era governador de Samaria, Tobias governador de Amon, e agora Gesem, provavelmente o mais poderoso dos 3 deles, ele governava uma hegemonia de tribos árabes que haviam tomado Edom e Moabe. É interessante que esses homens não têm nada em comum. Na verdade, provavelmente eles seriam inimigos, mas agora eles se juntam para irem contra Neemias e contra o povo de Deus. Mais ou menos assim como os judeus fizeram com as autoridades romanas para irem contra Jesus o Cristo e o crucificarem. Quando nós trabalhamos fielmente na obra de Deus, todos vão se opor a nós de todas as formas. E é por meio de muitas tribulações que entramos no reino de Deus. É um pouco disso que nós estamos vendo também na vida de Neemias e agora com os israelitas construindo o muro. Bom, eles então enviam cartas a Neemias, eles chamam ele para se encontrar em ONU, ter uma cúpula política ali a fim de terem uma conversa, pelo menos é isso que eles relatam em suas cartas. ONU era um território neutro, fica cerca de 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém, mais ou menos onde Tel Aviv é hoje. E eles então chamam Neemias para lá, falam, venham, vamos conversar. E é interessante que no versículo 2, na segunda parte do versículo 2, então, ao chamarem ele, Neemias diz para nós, porém, intentavam fazer-me mal. E ele entende, ele parece que ele tem um conhecimento, ele consegue ver que eles não têm honestidade. Que, na verdade, eles estão tramando alguma coisa, eles estão tramando alguma cilada para fazerem mal a Neemias. E eu lembro para vocês novamente que Neemias estava no centro dos propósitos de Deus. E a maneira que ele está no centro dos propósitos de Deus é conhecendo a palavra de Deus e continuamente se colocando diante de Deus em oração. Isso parece que vem ao caso agora. Eu lembro a vocês
no Antigo Testamento que o povo de Deus, ao entrar na Terra Prometida, eles são instruídos a não se misturarem com as outras pessoas, a não criarem alianças com os outros povos, porque aqueles povos ali iriam tirar eles do seu objetivo. Em Deuteronômio 7, 2-4 e versículo 6, diz assim: E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, as terras, ou os povos, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrariás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E aí o versículo 6, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Então ali, antes de entrarem na terra prometida, Deus ordena àquele povo que eles se mantenham santos, que eles não se misturem, para que eles não, então, sejam atraídos a adorarem outros deuses, deuses falsos. Na verdade, Paulo também dá essa mesma admoestação à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Olha só o que ele diz. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Nós frequentemente referenciamos esse versículo com relação a casamento, mas aqui está falando sobre aliança, qualquer aliança. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, Neemias, como grande conhecedor da palavra de Deus, como governante ali que ele estava atuando, ele conhecia isso, ele sabia disso, e ele então enxerga que eles estão querendo tramar algum mal contra ele. O povo de Deus é chamado para seguir a Deus de todo o coração e para ser um povo santo, separado e exclusivo de Deus. E é isso que a gente enxerga aqui acontecendo, a maneira que Neemias responde a essas cartas. No versículo 3, a resposta de Neemias evidencia isso. Ele diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então, Neemias, ele demonstra que ele tem esse conhecimento, que ele tem uma mente singular, que é buscar o propósito de Deus e cumprir o propósito de Deus, é ser fiel ao chamado que Deus lhe entregou. E então, por causa do conhecimento que ele tem da palavra e a intimidade que ele tem com Deus em oração, ele consegue perceber e navegar essas dificuldades e então perceber que Sambalate, Tobias e Gesem estão querendo o seu mal. Bom, eu já disse várias vezes aqui e vou continuar falando, e não tem muito segredo. Deus nos deu a sua palavra para nos ajudar a viver aqui na terra. Assim como nós lemos na Confissão de Fé de Westminster, o Salmo 119 e 105 fala um pouquinho disso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Neemias sabe como agir e o que fazer e quando fazê-lo, porque ele conhece a palavra de Deus e porque ele tem intimidade com Deus em oração. Eu me lembro frequentemente daquele canto, e acho que isso é ótimo para os adultos também. Leia a Bíblia
e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, que irás crescer. E o que acontece se você não ler a Bíblia e não fizer oração? Diminuirá. Então nós vemos isso aqui, nós continuaremos vendo no segundo e no terceiro ponto, como que o conhecimento da palavra de Deus e a intimidade com Deus, então, guiam Neemias e o ajudam a tomar as suas decisões no dia a dia e a governar o povo de Deus. E é interessante que Neemias, então, na sua resposta, ele demonstra essa mente singular. Ele tem um propósito e ele não vai se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Na verdade, ele demonstra um pouco daquilo que o Salmo 1, versículos 1 a 3 nos demonstram, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vocês sabiam que no Antigo Testamento, para os reis de Israel, Deus tinha dado a lei para eles lerem a Bíblia diariamente? Os reis, para governarem justamente, com justiça e bem o povo, teriam que conhecer a palavra de Deus. E é exatamente isso que a gente enxerga em Neemias. Ele conhece a palavra de Deus e ele então consegue governar o povo de Deus fielmente e de maneira correta. Além do mais, Salmo 1, 1 a 3, no versículo 3, ainda diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, apesar das várias oposições que Neemias está enfrentando, ele tem sucesso nas suas obras. Ele está empenhado no propósito de Deus e Deus o abençoa. Uma vez que Neemias possui conhecimento da palavra de Deus e intimidade com Deus em oração, ele se demonstra como um homem resoluto e inabalável para cumprir os propósitos de Deus. Bom, então nós vimos aqui uma cilada que os homens tentam armar para Neemias e para o povo, e então, depois disso, depois da resposta, eles mandam 4 vezes cartas, e então, na 5ª vez, eles mandam um homem com uma carta aberta. E aqui, dos versículos 5 a 9, nós vemos insinuação. Eles estão insinuando várias coisas, nós veremos no conteúdo da carta. Mas no versículo 5 diz assim: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Isso pode parecer para você, o que tem? Ele mandou uma carta aberta e tinha ali, mas nessa época as cartas eram escritas em papiro, em algum couro, enroladas e amarradas ou seladas. Isso iria autenticar a carta, de você saber de onde que ela veio, se de fato estava com o selo do rei. Essa carta veio do rei, nós sabemos que de fato é dele, ele é o único que possui esse selo. E também para proteger os conteúdos daquela carta. Aquela carta teria que ser aberta somente por seu destinatário, pela pessoa que recebesse aquela carta. Você enviar uma carta aberta significa que Sambalate queria que os conteúdos dessa carta fossem públicos. Então ele não faz somente, ele agora está aumentando a sua opressão. Então eu já mandei 4 vezes a carta e você não virá. Então eu vou mandar uma carta aberta e olhem só, então os conteúdos dessa carta. E agora os conteúdos são muito piores do que aquilo que eles tinham falado no capítulo 4 ou no 5. Ele menciona Gesem, que já falei que provavelmente o mais poderoso dos 3, agora não é somente Sambalate e Tobias que estão juntos tentando oprimir o povo, mas eles têm um aliado poderoso com eles. Ele menciona então que os povos estão dizendo, e Gesem concorda, que vocês estão tramando uma revolta. E além do mais, nós vemos que você quer ser rei. E além do mais, nós estamos ouvindo que você contratou profetas falsos para proclamarem por aí que você será rei. E além do mais, o rei vai ficar sabendo disso.
insinuando que eles iriam contar ao rei. E eu lembro a vocês que os persas não eram muito amigáveis com qualquer revolta que surgisse ali no meio deles. Então isso era realmente uma ameaça poderosa. Mas olhem só que interessante a resposta de Neemias, no versículo 8. De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que inventas. Isso não abala Neemias. Neemias se mantém resoluto, ele se mantém forte e inabalável frente à oposição e frente às mentiras. Ele não precisa se preocupar, ele não precisa falar muita coisa. Na verdade, o próprio caráter e as ações de Neemias o defendem e o protegem. Ele não fica ali, não, isso não é verdade, vamos escrever outra carta aberta para que os povos saibam, vamos armar alguma coisa e eu vou falar com toda a população. Não, ele não se preocupa com isso, ele simplesmente fala, isso é mentira, isso é do teu próprio coração que você está tramando. E ele não se preocupa mais. Mas além do mais, Neemias tem outra resposta, que é uma que nós já vimos continuamente, no versículo 9. Neemias leva isso a Deus em oração. E ele então percebe que eles estão querendo atemorizar eles, no versículo 9, no comecinho. Ele enxerga a intenção maldosa deles, como eles já fizeram no passado. Eles estão ali tentando fazer com que eles não tenham sucesso, fazer com que eles desanimem da obra e desistam da obra. E aí, na segunda metade do versículo 9, ele fala, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, novamente, ele leva isso a Deus em oração e ele coloca isso diante de Deus. E uma vez que ele coloca isso diante de Deus, ele não anda ansioso por isso. Ele não se anseia, ele confia em Deus e ele fica tranquilo e continua fazendo e completando a sua obra. Meus irmãos, a resposta de Neemias é um exemplo de como os crentes devem reagir a esse tipo de acusação. Não com retaliação, não com vingança, mas com negação paciente, cautelosa e deixar o seu próprio caráter e as suas ações falarem por você. Além do mais, deixe que Deus te defenda. Neemias já fez isso, nós vimos até na sua oração imprecatória. Neemias entrega a vingança a Deus. E aqui, novamente, Neemias está colocando isso diante de Deus e confiando em Deus para que ele defenda Neemias. Salmo 109, versículos 2 a 4, demonstram que isso é algo recorrente na vida dos cristãos. Os incrédulos sempre vão mentir contra os cristãos, sempre vão tentar desanimar os cristãos, falando mentiras sobre eles. Olha só o que diz o salmista no Salmo 109. Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Eu, porém, oro. E essa também é a resposta do salmista e também a resposta de Neemias. E essa deveria ser a nossa resposta. Quando nós enfrentamos esse tipo de oposição, Neemias se refugia em Deus e Deus o defende. Da mesma forma, nós deveríamos responder com paciência, com cautela, falando que isso é uma mentira e então colocar isso em oração diante de Deus e deixar que Ele nos defenda. E nos versículos 10 a 14, então, nós vemos agora intimidação, falsos profetas, intimidação. Agora isso já passou para outro nível e Tobias e Sambalate e Gesem estão intimidando agora Neemias. Aqui aparece Semaías e ele não aparece em qualquer outro lugar senão aqui, nesse trecho. E nós vemos aqui, no versículo 10, tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado. O que significa isso, que ele estava encerrado? Bom,
Nós não temos muita certeza. Mas provavelmente ele estava trancado, ele estava encerrado em algum lugar. Isso pode ser ou pretexto de alguma doença, ou como ele era sacerdote, ou como que ele era profeta, perdão, isso talvez fosse simbólico. Ele demonstrando que ele e Neemias deveriam se prender no templo para se protegerem do ataque que estava vindo. Tá? Mas nós não temos muita certeza do que é ele estar cerrado. Mas aqui, Semaías, então, Neemias se aproxima de Semaías, um profeta, e o profeta fala, olha, eles vão te atacar. Na verdade, eles vão te atacar essa noite. E então nós temos que rapidamente correr e procurarmos asilo no templo. Ele provavelmente era um sacerdote, visto que tinha acesso ao templo. E então ele faz essa proposta um pouco suspeita. Né? Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas, porque virão matar-te. E é interessante a resposta de Neemias. Ele diz, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias poderia buscar asilo no pátio do templo. Isso seria permitido por Deus, pela lei de Deus, mas uma vez que ele não é sacerdote, ele não poderia entrar no templo, propriamente dito. Isso nós encontramos em Números, uma vez que ele não era sacerdote. Então, mais uma vez, Neemias demonstra um conhecimento profundo da palavra de Deus e das leis de Deus. E, na verdade, ele aqui na resposta dele, ele corrige esse profeta. E é justamente isso que faz com que Neemias perceba que aquele profeta não foi enviado por Deus. É o conhecimento que ele tem da lei de Deus e da palavra de Deus que o guarda nesse momento. Na verdade, nós temos alguns relatos de pessoas que fizeram isso no passado e morreram. Então, por isso que Neemias está falando como que um homem como eu entraria no templo e não morreria. Isso não é permitido, isso é proibido. E aí, ele corrige o sacerdote no versículo 11, e no versículo 12 o veredito é dado. Esse profeta ou sacerdote não é homem de Deus, pois ele não conhece a palavra de Deus, ou pelo menos ele contraria a palavra de Deus. E isso é um marco de alguém que não segue a Deus. E então ele começa e ele revela ali a razão e os planos dos inimigos de Neemias. Nós vemos isso no versículo 13. Eles fizeram isso para me atemorizar, para me rebaixar, para me desanimar. E além, na segunda metade do versículo 13, olha que interessante. Para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem ou acusassem. Então, o que Neemias enxerga que os inimigos dele estão querendo fazer com que ele peque, para que eles possam, então, acusá-lo e atemorizá-lo. E no versículo 14, nós vemos que esse não foi o único profeta que fez isso. Mas, novamente, Neemias leva isso a Deus em oração. E na oração de Neemias, ele menciona outros profetas também, falsos profetas, que não foram enviados por Deus, mas que, na verdade, foram pagos por Sambalate e Tobias para irem ali e fazerem falsas profecias e tentarem de qualquer modo enganar Neemias. Novamente, é o conhecimento da palavra de Deus e a intimidade em oração com Deus que ele percebe esse erro e que isso guarda os caminhos de Neemias. Até mesmo de pessoas que ele deveria poder confiar. Quantas vezes, é interessante, eu tomo café com os visitantes aqui da nossa igreja, inclusive estendo esse convite aos primeiros visitantes aqui, acho que depois do culto nós faremos isso, mas eu falo para o visitante, acho que toda vez que eu tomo café, eu falo, olha, a nossa igreja preza e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. E, na verdade, nós cremos que a Bíblia é soberana. Nós nos submetemos à palavra de Deus.
Inclusive, quando nós recebemos membros aqui na frente para serem membros da nossa igreja, uma das perguntas que nós fazemos ao membro é se ele se submete ao ensino do pastor enquanto esse pastor se submeter à palavra de Deus. Por quê? Porque nós não queremos que você obedeça ao pastor se ele não estiver submisso à palavra de Deus, ou se ele falar qualquer coisa contrária à palavra de Deus, e não só o pastor, mas presbítero, diácono, qualquer outra pessoa. E é justamente isso aqui, então, que Neemias percebe, que o profeta não está seguindo a palavra de Deus, e ele então não obedece ao profeta, mas ele obedece a Deus. Que situação difícil. Que situação difícil. Aqueles a quem Neemias recorre ao profeta para saber das palavras de Deus, e ele tem justamente o contrário. Mas é o conhecimento da palavra de Deus e conhecimento de Deus que guardam Neemias de cair e de pecar contra Deus. A palavra de Deus que dita e regra as nossas ações e a nossa vida. E então, nos versículos 15 e 16, nós vemos o muro se completando. E nós vemos um pouquinho a razão do porquê Neemias estava enfrentando tanta oposição. Olha só no versículo 15 primeiro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Neemias e os israelitas milagrosamente completam a obra em menos de 2 meses. Isso, a princípio, sem qualquer oposição, já seria extremamente difícil. Extremamente difícil, para não dizer impossível. Para o homem, impossível. Então isso fica abundamente claro, claríssimo, que é um milagre. Que isso foi realizado não por causa da força dos homens ali, não por causa da esperteza ou da sabedoria dos homens, nem de Neemias, mas que, na verdade, foi Deus que trabalhou através deles. E nós vemos isso claramente no próximo versículo, no versículo 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. E aí nós vemos, então, a razão do sofrimento de Neemias e dos israelitas. Na verdade, Deus estava trabalhando através deles para que todos os povos ao redor conhecessem e soubessem que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Eles estavam enfrentando tamanha oposição, eles estavam passando por tamanha dificuldade, para que em meio a isso Deus se provasse. Deus demonstrasse a todos que ele tem poder, assim como ele faz em vários instantes, com vários de seus líderes. Há uma razão, um objetivo por detrás dos mandamentos de Deus. Há um motivo para passarmos por tanta tribulação e enfrentarmos tanta oposição. Isso é para que todos reconheçam que Deus é realmente Deus. E que não somos nós que operamos, que é impossível que essa pessoa consiga e tenha sucesso e obtenha e faça isso sem que seja pela força e pela intervenção de Deus. Na verdade, Efésios 2, 1 a 7, nos diz que nós fomos salvos para que, e Deus nos deu vida para que nós sejamos como troféus de Deus, expostos para que as pessoas vejam a maravilhosa graça que Deus demonstrou em nossa vida. Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos ressuscitou. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Imagine isso. Que Deus, então, deseja abençoar a você, para que você seja bênção aos outros povos, para que, através de você, Deus demonstre e faça conhecido o seu poder
a sua glória, a sua misericórdia, a sua bondade e o seu amor. Isso não é bom? Quando eu li isso, eu fiquei animado. Nós temos uma razão do porquê somos chamados, a enfrentar tamanha dificuldade. É para que em meio à dificuldade você aprenda a confiar em Deus e conheça Ele mais intimamente, mas também para que em meio à dificuldade os outros vejam que é Deus que está atuando através de você e reconheçam que Deus é verdadeiramente Deus. Deus nos chama e nos diz que será uma bênção para nós, para sermos bênção aos outros povos, para que Ele se torne conhecido através de nós. Isso é o que vemos na vida, claramente na vida de Abraão. E que se nós olharmos na vida de todos a quem Deus chama, Deus é o personagem principal. Essa é a sua história. Nós somos participantes e usados por Deus nessa história. Graças a Deus que nós não somos o personagem principal. E, meus irmãos, essa é a melhor coisa para nós. De sermos usados para a glória de Deus. Porque Deus é bom. E nós vemos claramente como que ele faz isso ao analisarmos a vida de Neemias e de Israel aqui, ao construírem os muros. A sua intenção é nos usar para esse fim. Qual que é a nossa responsabilidade, então? Se Deus simplesmente nos usa e é Ele quem faz tudo, nós temos alguma responsabilidade? Nós temos alguma parte? Bom, acho que Neemias deixa claro que sim. Nós devemos ser úteis a Deus, como uma ferramenta em suas mãos. Eu tenho algumas facas na minha casa e o meu pai sempre chega lá e olha as facas e fala, nossa, que faca sem corte, eu vou amolar essa faca. E ele gosta de amolar facas. Eu ainda não sei porquê, mas é bom, eu gosto disso. Ele amola minhas facas e todas têm um corte ótimo por causa disso. Mas é mais ou menos isso que é esperado de nós. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus, nós precisamos ser úteis, ferramentas úteis nas mãos de Deus. Nós vemos como que Neemias faz isso. Ele conhece a palavra de Deus e ele busca a Deus em oração. Esses são meios de graça que Deus nos dá para nós conhecermos a Deus, para nós crescermos em maturidade e então nos tornarmos como facas afiadas na mão de Deus e sermos usados para a tua glória, para a sua glória, mesmo em frente à opressão e à tamanha oposição. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos ajude até mesmo nos colocarmos a conhecer intimamente a Tua palavra. Isso é uma coisa tão simples, mas parece ser algo tão difícil para nós. E não é por acaso que é tão difícil. O inimigo sabe que essa é a arma mais poderosa que temos em nossas mãos. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a lermos e conhecermos a Tua palavra, a escrever a Tua palavra em nossos corações, em nossas mentes, tê-la nas nossas mãos, nos nossos pés, a meditarmos na Tua palavra de dia e de noite, para que ela guie os nossos caminhos e assim saibamos como glorificar o Teu nome, mesmo frente à oposição. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude também a buscarmos o Senhor em oração, a colocarmos as nossas dificuldades diante de Ti e a confiarmos em Ti, a crermos na Tua bondade, na Tua misericórdia e de que o Senhor vá nos proteger, porque assim o Senhor prometeu. Esteja conosco. Nós temos fé e nós cremos em Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê mais fé, que o Senhor nos ajude a crermos verdadeiramente, a confiarmos com a nossa vida e em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém.